Está no ar Estação Mulher, um programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você pode opinar, divergir e debater os assuntos do seu interesse. Bom dia, amigos de Estação Mulher. Estamos novamente no ar com o programa do Grupo Mulher Brasileira neste sábado, dia 8 de abril. Olha aí, já estamos em abril. Lembrem-se que na próxima segunda-feira, dia 17, é o dia da maratona em Boston, feriado, e o trânsito vai estar bem conturbado. Você aí que faz limpeza, você que trabalha em construção, que tem que sair de casa dirigindo, vai ter que sair mais cedo, né? Mas hoje ainda é dia 8, gente, tem uma semana para vocês pensarem nisso. A gente está aqui para ter uma conversa aberta com você, para falar do que está acontecendo aqui no grupo e para contar para vocês como foi o Dia do Imigrante lá na casa, na sede do governo de Massachusetts. Antes, porém, eu tenho um convite especial para você. Quem vai fazer esse convite para você é a Lídia Ferreira. Olha aí, um minutinho, ouve o que ela vai falar. Bom, nós estamos aqui junto com a Poliana, a Heloísa, a Janine e outras pessoas aqui no grupo, mas nós estaremos conversando um pouquinho. Bom dia, caros ouvintes, aqui é a Adriana Fernandes, eu estou tendo o privilégio de estar mais uma vez aqui fazendo esse programa do Estação Mulher. Muito obrigada por sua audiência nesse dia maravilhoso. Eu tive o prazer de vir dirigindo e olhando a paisagem e agradecendo por essa primavera que finalmente chegou e chegou trazendo tanta energia. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas quando a primavera chega, ela traz assim, renova as nossas esperanças. E eu queria ouvir de você que está aí, quem sabe dirigindo, ou trabalhando, ou se divertindo, ou fazendo planos para esse sábado maravilhoso. O que a primavera te faz sentir? Assim, o que você gostaria de renovar, de viver de novo nesse ano? Então, se você quiser ligar aqui para a nossa rádio, o nosso número é 617-884-1230. 617-884-1230. E a gente vem falar aqui de renovação, a gente vem falar de Páscoa, seja qual for a sua religião. Essa é uma época do ano em que as pessoas falam muito em renascer, não é? E é tão bonito isso, ter novos momentos, novas oportunidades, assim como a gente está saindo de um inverno onde nós ficamos mais introspectivos e agora deixando entrar, né, todo esse ar primaveril e renovando uma série de planos. Eu mesma estou aqui hoje fazendo uma mudança literal. Estou me mudando para um novo apartamento, dessa vez menor, porque cheguei naquela fase em que eu posso falar que encontrei meu ninho vazio, e eu não estou falando isso com um peso, eu estou falando isso de uma maneira bacana. Meus filhos cresceram, se mudaram, tem um filho morando em São Paulo e uma filha morando em Los Angeles. Minha mãe, que morava comigo, voltou para o Brasil. Então, agora eu me encontro aqui, depois dos 50, me mudando para um apartamento só de um quarto. E isso significa nova vida. Então, eu queria compartilhar esse momento que chamam de ninho vazio, mas acenando com esperança. Talvez você que está me ouvindo já passou por uma experiência parecida, ou está muito longe ainda de atravessar essa fase. Mas seja qual for o momento que você esteja passando, eu queria falar como mulher, como imigrante, como brasileira, e agora, né, como dona, senhora de um ninho vazio, que eu vejo tudo isso como digamos assim, um presente mesmo do universo para mim. E então é época de renovar. E, coincidentemente, nessa Semana Santa, Semana de Renovação, eu também estou renovando mais uma vez a minha vida. E quando eu falo mais uma vez, isso significa muitas vezes, porque essa é a minha 29ª morada.
Isso mesmo, eu já morei até então em 28 diferentes casas ao longo da minha vida. Meus pais também eram imigrantes e eles se mudaram muito, não só de casas, mas de países, e moraram em países diferentes e estados diferentes, cidades diferentes. Então, digamos que mudar para mim é sinônimo de algo bom, de algo interessante. Claro que a gente sente aquele frio na barriga, né? É um novo passo, né? E isso nos leva a novos caminhos, mas é um passo que também me traz novas possibilidades. Então, compartilhando aí com vocês esse meu momento pessoal, mas que quem sabe é parecido aí com o seu que está me ouvindo, ou quem sabe você deseja há tanto tempo dar esse novo passo e esteja precisando de uma força. Então, eu estou aqui para falar de mudança como algo positivo. Hoje aqui no programa nós vamos ter uma série de contribuições, mas daqui a pouquinho quem está ligando para nós é a psicóloga Ana Cláudia Ornelas. Ela vem conversar com a gente sobre problemas que as pessoas enfrentam de ansiedade, depressão e também transtornos alimentares. Então, vai ser um papo muito bacana. A Ana Cláudia tem trabalhado aqui nessa área de Boston com várias pessoas. Ela fala a nossa língua, o que é muito bacana, não só no que diz respeito à nossa língua português, mas à nossa língua interior mesmo, né? Entender essa linguagem do que é depressão, do que é ansiedade, que muitas vezes a gente encontra pessoas que falam, isso é bobagem, isso não existe, isso aí é invenção, né, da sua cabeça. E a Ana Cláudia vem trazer para nós assim um alento mesmo, falar desses transtornos como algo que a gente pode administrar. Então a gente vai daqui a pouquinho ouvir a Ana Cláudia conversar com a gente, né? Ela vai ligar aqui para a rádio e se você tiver perguntas, não deixe de ligar. Eu vou repetir, o nosso telefone é 617-884-1230. Então, espero que você esteja tendo uma ótima semana, que esteja inteirado, né, de tudo que está acontecendo na nossa cidade. Agora, segunda-feira, a gente tem a nossa maratona de Boston, tão famosa, a cidade está cheia, tá bonita. Eu tive em Boston nessa semana, num dia de sol, e vi pessoas do mundo inteiro que vieram aqui para a maratona, famílias, muitos franceses. Então, assim, vale a pena dar uma voltinha hoje e caminhar por essa cidade que também é nossa. Então, você aí que está nos ouvindo agora, liga para nós. Se você tem alguma pergunta, eu venho trazer aqui boas novas do Grupo da Mulher Brasileira, que sempre está há 21 anos ao lado, não só das mulheres, mas dos imigrantes de forma geral, buscando lutar pelos direitos e oferecendo tantas oportunidades. Por exemplo, agora no dia 27 de abril, no Grupo da Mulher Brasileira, a gente vai ter, como temos todos os meses, a doutora Hannah Crispin, que está vindo para as clínicas de imigração. Então, você pode ligar para o grupo, marcar um horário para conversar com a doutora Hannah e fazer as suas perguntas. Então, tem sido um trabalho muito bacana. A doutora Hannah também tem falado em vários locais sobre conheça os seus direitos como imigrante, nesse momento assim que a gente atravessa, né, no nosso país, uma situação delicada, numa situação política, né, que deixa muita gente assim com receio. Então a doutora Hannah tem contribuído dessa maneira. Ela esteve também na prefeitura de Somerville, onde ela foi entrevistada no nosso programa Summer Viva. E ela compartilhou com a gente, né, de que direitos são esses, o que nós devemos fazer, com o que nós devemos nos preocupar ou com aquilo que nós não devemos nos preocupar. Então, obrigada aí a doutora Hannah, que tem nos ajudado. Eu estou aqui com a ligação, eu quero crer que é a Ana Cláudia, e vou ver agora, um momentinho. Alô? Oi, Adriana. Ana, como vai? Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Então, a doutora Ana Cláudia Ornelas está aqui com a gente no programa e eu já anunciei, Ana, que a gente vem falar de um assunto de interesse, né? Não só das mulheres, mas dos homens também, não é? Os transtornos de ansiedade, alimentares, a depressão. E eu fico muito feliz que você venha conversar com a gente sobre esses assuntos e que venha também lançar esperança, né? Porque a gente às vezes ouve falar disso, acha que é um caminho que não tem volta. Então, primeiro, Ana, me fala, você tem trabalhado aqui, não é, nessa área, conta para nós o que você tem feito. Gente, aqui eu estou fazendo um estudo com transdiagnósticos, que são transtornos de ansiedade e depressão. Hoje em dia, a gente não consegue dizer, às vezes,
é quando uma pessoa tem características para um só transtorno. Sim. Às vezes ela tem sintomas tanto de ansiedade quanto de transtorno de humor, de depressão, outros transtornos alimentares, dependências de substâncias. Então, a isso a gente chama de transdiagnósticos, vários diagnósticos. Sim. Então, tenho feito muitos estudos aqui nos Estados Unidos, aqui em Boston, na Boston University, e agora na Harvard, no hospital, no Mass General. A gente tem estudado bastante sobre esses transdiagnósticos. Então, Ana, me responde uma questão. O que caracteriza uma depressão? Qual a diferença da pessoa estar triste e da pessoa estar deprimida? A pessoa triste, Adriana, ela tem alguns momentos, né, que é uma emoção, a tristeza é uma emoção normal. Todo mundo pode ficar triste diante da perda de um ente querido, diante de uma separação, diante de uma situação de desemprego, de falta de alguma coisa que ela tinha uma expectativa, cria uma expectativa, um ideal. Então, isso pode acontecer em qualquer momento da vida de todos nós. Todos nós somos suscetíveis às emoções, tanto boas quanto ruins. Sim. E a depressão é uma coisa mais presente, mais frequente, mais intensa. Então, para que a gente possa caracterizar a depressão, que já é uma tristeza mais profunda, ela já acompanha a pessoa de uma forma mais recorrente, os pensamentos ficam mais fixos em relação às negatividades, ao que não está acontecendo. A pessoa se sente fraca fisicamente, diminui ou aumenta muito a questão alimentar, né? Ou ela perde apetite ou ela come demais. Ela pode ter insônia ou então dormir demais. Então, ela vai modificar as bases, né? As funções básicas do dia a dia. Ou ela dorme demais, ou ela come demais, ou ela dorme de menos, ou ela come de menos. Então, são necessidades básicas que ela vai modificando no dia a dia, na rotina do dia a dia. Vai tendo dificuldade de ir para o trabalho, de encontrar pessoas, de ter sentimentos afetivos, né, com as pessoas. Entendo. Então, cada vez mais ela vai modificando a rotina e os sentimentos dela em relação às situações, aos eventos. E isso tudo vai trazendo muitos danos, né, para essa pessoa. Ana, então quer dizer que quando você sentir, né, que aquilo que você achava que é tristeza está comprometendo as suas funções do dia a dia, seja no trabalho ou diante, né, das suas relações familiares ou com os amigos, então é aquele sinal vermelho de que você precisa e que você pode buscar ajuda, não é? Exatamente. Pode buscar ajuda e tem tratamento para isso. E deve, não é? Ana, buscar. E a ansiedade, assim, são coisas diferentes? A pessoa que está deprimida e a pessoa que está ansiosa? Ou uma coisa está ligada à outra? Sim, tão ligadas, né, como se fossem irmãs, né? A depressão, ela está muito voltada ao que aconteceu. Então, a pessoa fica com o pensamento mais voltado para aquilo que aconteceu, o passado. E a ansiedade para o futuro, aquilo que ainda não aconteceu. E a ansiedade, ela tem também sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, dor de cabeça, sintomas gastrointestinais, que as pessoas ficam com dor de barriga, com mal-estar físico, tonteira, enjoos. Então, tremores, dormências, mãos e pés gelados, sudorese. A ansiedade, ela acontece normalmente, ela pode ser normal, diante de situações novas. Sim. Então, é natural que a pessoa, diante de uma prova, ela se preocupe, ela fique mais ansiosa, diante de uma situação de emprego, vai encontrar a primeira vez com alguém. Então, isso é super natural e é super favorável. Sim. Porque a ansiedade faz você ficar melhor, faz você estudar mais, faz você se preparar mais, se arrumar mais bonita, né? Para estar lá com aquela pessoa que você está com a expectativa. Agora, quando ela passa a impedir, a fazer um processo que a gente chama de evitação,
ou faz com que a pessoa brigue com todo mundo ao seu redor, com medo de enfrentar a situação, já é patológica. Entendi. Então, Ana, só assim para esclarecer, a gente pode fazer com que a ansiedade esteja agindo em nosso favor, se até um certo limite, aquilo ali estiver lhe ajudando, lhe impulsionando, lhe convidando, né, como você falou, a ser melhor, a estar mais bem preparado. Mas, se a gente deixa passar desse limite, então isso começa a ser temeroso, é isso? Exatamente. E ela pode ser caracterizada como depressão, ou com preocupação ou medo. Entendi. Né? Então, as duas formas dela ser vista na pessoa quando a pessoa fica muito preocupada com doença, preocupada com as coisas que tem que fazer, que tem que cumprir, ou medo de fazer, de enfrentar, de falar em público, de estar no ambiente social, ou de estar num lugar fechado ou aberto, ou pegar um trem, um avião, ou qualquer transporte, sair de um lugar para o outro que não conheça. Então, isso já começa a ser impeditivo, né? Até a evitação já é caracterizado como um transtorno de ansiedade. Ok, Ana, a gente ouve falar também que existem uma série de medicamentos, né, que algumas pessoas tomam para que possa amenizar, né, esses sintomas, mas ao mesmo tempo eu lhe pergunto, existem técnicas quando alguém está se sentindo assim e procura uma ajuda psicológica, por exemplo, procura a doutora Ana Cláudia, existem técnicas que você trabalha com essas pessoas para elas usarem no dia a dia, técnicas que não sejam medicamentosas? Existem sim, existem técnicas da terapia, né, da psicoterapia, que ajudam muito, que melhoram muito, às vezes nem é necessário o uso da medicação. Dependendo da forma como a ansiedade ou a depressão esteja na vida da pessoa, né, a gente até nem indica a orientação à medicação, só a psicoterapia já ajuda. Então, as técnicas podem ser técnicas de relaxamento, técnicas de aceitação em relação à emoção, trabalhando com as emoções, meditações, focando, né, naquilo que está acontecendo, não sendo seletivo ao pensamento que é doentio, porque normalmente a pessoa que é ansiosa ou depressiva, ela acredita no pensamento doentio e ela faz de tudo para alimentar esse pensamento doentio. Ana, eu já tive assim o privilégio, né, de estar mais pertinho de você, e eu me lembro que sempre você falava assim, quando eu tinha, né, assim, uma tendência a acreditar no meu pensamento doentio, ou aquele pensamento, né, que nos perturba e diz, olha, você não vai conseguir, ou você está atrasada, ou não tem mais tempo para você fazer isso, você já está ficando velho, e você sempre dizia para mim assim, duvide dos seus pensamentos, lembra? E eu acho que isso foi uma técnica muito bacana para mim, porque eu tenho exercitado isso até hoje. Então, quando eu escuto aquela minha voz interior, mas aquela minha voz interior crítica, que me bota para baixo, eu sempre lembro de você. E eu queria dizer que essa é uma técnica que para mim funcionou. Você acha que em geral funciona bastante com as pessoas com quem você trabalha? Muito, muito, porque o pensamento, ele geralmente ele é catastrófico, ele está fazendo previsões erradas, né? Sobre alguma coisa que está acontecendo. E a pessoa que é muito ansiosa, Adriana, ela está sempre assim, pensa em que vai acontecer, e quando acontece alguma coisa parecida, às vezes não é nem aquilo que ela pensou, ela já acha que está prevendo o futuro, ela já é sensível, né, a esse ponto. E muitas vezes ela se precavê demais por isso. Entendi. Então eu costumo dizer assim, duvide do seu pensamento, porque mesmo que você pense que vai acontecer alguma coisa, com certeza você tem evidências de coisas que podem acontecer. E você vai, diante da situação, resolver sempre. Porque normalmente a gente acaba resolvendo tudo. Um problema só é problema quando ele chega naquele momento. Depois que você se acostuma com ele, olha para ele de frente, você acaba resolvendo. Então, duvide do seu pensamento, porque o pensamento é abstrato. Nem sempre o que a gente pensa é o que acontece.
Então, muitas pessoas adoecem por isso, né? Então, duvidar do pensamento é um exercício. Pelo menos do pensamento muito ruim, bom. né, Ana? Vamos passar a acreditar mais nos pensamentos que nos levam, né, para frente. Mais bacana. Ana, enquanto aos transtornos alimentares, o que você teria para nos falar? Então, hoje em dia, né, os transtornos alimentares acometem muitas pessoas, principalmente quando elas têm a compulsão, que é o transtorno compulsivo, que pode estar lidando, né, com aquela necessidade de uma satisfação que nunca é alcançada. Uhum. Então, a anorexia é um transtorno onde a pessoa tem fobia do alimento, ela não se alimenta por medo de engordar, por medo de ficar diferente do grupo, né, principalmente se ela tem uma idade, né, e assim, que está na fase do grupo, isso é importante, por exemplo, na adolescência e no início da vida adulta. E hoje em dia a própria sociedade cobra muito a coisa da aparência, da imagem, né? Isso, o mundo ainda está muito voltado para isso, né, Adriana? Verdade. E os transtornos alimentares, eles são uma forma de compulsão, né? Então, é uma coisa de controle, de querer alcançar um ideal que a pessoa coloca na cabeça, que às vezes nem existe, que nem vai alcançar nunca. Então, ela está sempre insaciada. Sim. E a bulimia, que é um outro transtorno alimentar, que a pessoa come compulsivamente, depois faz o expurgo. Geralmente, essa pessoa que tem anorexia, ela também pode ter bulimia, alguns episódios de bulimia. Às vezes, o compulsivo alimentar também, só o comedor compulsivo, que tem esses big eatings, que são esses momentos que ela come e não consegue parar de comer e fica com aquela sensação, né, de que está cheia, que é o que dá prazer a ela só sente prazer quando ela come demais, né? Então, vão se tornando pessoas cada vez mais, com mais dificuldades, principalmente dificuldades sociais, dificuldades de relacionamento com o outro, porque se sentem envergonhadas com relação ao corpo, com relação ao comer ou ao não comer. Então, são pessoas que têm muita ansiedade e muita dificuldade afetiva também, né? Entendo. Então, às vezes, quer compensar, né, na comida ou na falta né? Exatamente. Ana, né? eu vou te pedir... na imagem, né? Que é muito forte. Ana, eu sei que você vai continuar com a gente, eu te agradeço. Eu queria só pedir licença agora, só para a gente fazer um comercial aqui, porque esse programa da Estação Mulher é um programa que tem contribuído há tantos anos com a nossa comunidade, né, passando informações e discutindo assuntos importantes como esse que a gente está discutindo agora com a doutora Ana Cláudia, mas a gente tem assim, a colaboração de algumas empresas que nos ajudam o programa a ficar no ar. Então, eu queria falar um pouquinho e agradecer, né, aos nossos patrocinadores, a New York Life, que tem nos ajudado, e a mensagem que eles têm compartilhado. Viver bem a vida significa equacionar sua situação financeira para que você possa se concentrar nos momentos mais importantes. Com mais de 170 anos de experiência, a New York Life Insurance, essa companhia de seguros, oferece benefícios que você pode aproveitar bem enquanto está vivo. Portanto, ligue para o Márcio Fernandes, que é o agente local da New York Life, que fala a sua língua, que fala português, e ele pode ajudar na construção de um bom futuro financeiro sólido para que você e sua família vivam bem a vida. Entre em contato com o Márcio pelo telefone 617-412-9933. Eu vou repetir, porque é importante, né, Ana, a gente pensar no futuro. Às vezes a gente está... Eu acho que também é importante viver o momento, mas planejar o futuro no que diz respeito à questão financeira é coisa que muitas vezes a gente deixa passar. Amanhã eu resolvo, amanhã eu penso nisso, mas veja bem, a gente tem o Márcio para conversar com a gente, o telefone dele é 617-412-9933. Eu estava falando aqui, Ana, antes de você entrar, que hoje eu estou vivendo um novo tempo na minha vida, eu estou me mudando para um apartamento de um quarto, porque cheguei naquela fase do ninho vazio.
Eu sei que você tem compartilhado comigo, né, desse momento, mas eu estou acenando aqui para a nossa audiência com esperança, porque a gente pensa às vezes nesse momento de uma maneira assim difícil, triste, mas eu estou aqui para trazer essa nova mensagem de que esse momento também do ninho vazio pode ser um ninho cheinho de planos, né, e novos sonhos. Então é assim que eu estou encarando essa minha nova fase, e é uma fase que também eu compartilhei aqui mesmo que, né, independente da questão religiosa de cada pessoa que está nos ouvindo, mas essa fase da Páscoa é uma fase que a gente sempre nos remete à ideia de renascer, né? De renascimento. Então, eu estou aqui para compartilhar dessa minha experiência pessoal, de que eu estou renascendo. Mais uma vez, eu acho que eu renasci já inúmeras vezes na minha vida, e todas as vezes tem sido assim, no começo a gente sente aquele frio na barriga, mas tem sido bom, né? O impacto tem sido importante. Eu sei que você também, né, tá vivendo novos recomeços. E então, para dizer assim, que somos mulheres, eu posso falar aqui pela Ana, que eu conheço um pouco da doutora Ana, e também uma brava guerreira que tem, né, levado em frente seus sonhos, saiu do Brasil, veio com os 2 filhos para cá e tem trabalhado arduamente, né, para construir a sua carreira, mas também construir, né, essa noção de mulher que vai à luta e que busca, que tem sustentado, né, os seus filhos e ajudado tantas pessoas através do seu trabalho, né, como psicóloga. E é bacana, eu sei que quando a gente fala de imigrantes, né, e de mulheres, porque aqui nós estamos no Estação Mulher, embora é um programa que é repleto de homens que nos ouvem e homens que têm apoiado, né, essa nossa condição. E eu queria dizer que estou aberta para se alguém quiser ligar e fazer perguntas para a doutora Ana. O telefone aqui da rádio é 617-884-1230, se você tiver alguma dúvida. Mas voltando agora, eu tenho que voltar com essa pergunta, Ana, nessa semana onde a gente tem comemorado e celebrado o renascimento, de que maneira você gostaria de renascer? Agora eu vou falar com a Ana, não com a doutora Ana, com a Ana Cláudia mulher, com a Ana Cláudia mãe, estudante, profissional, imigrante. Como é que você está pensando aí, planejando o seu renascimento? Pois é, Adriana, assim, é uma coisa que eu acho que cada dia que a gente acorda, né, que a gente olha que a gente tem um dia de presente, né, que seja frio, que seja calor, ou que tenha algumas coisas para resolver ou não, eu penso sempre naquele potencial, né, se eu estou conseguindo até então, por que não eu não vou conseguir? Então eu me baseio muito nas evidências, né? Que é isso que eu falo o tempo inteiro para as pessoas, né? Se a gente consegue todo dia e se Deus está nos presenteando com mais um dia, eu quero aproveitar esse dia da melhor maneira possível, de que forma que venha ele para mim, mas eu quero fazer o meu melhor, né? Então, vou me aplicar sempre para renascer e fazer o meu melhor. Embora alguma coisa me baqueie, que baqueie qualquer pessoa, que venha de encontro de uma forma negativa, como uma situação de família, uma situação de desavença, uma situação de doença, de falta de dinheiro, de qualquer coisa ou de trabalho, mas que eu me lembre sempre que é possível recomeçar, que eu tenho força, que eu estou com meu coração repleto de desejos, vontades, e por que não falar, né, da energia divina de Deus, né, que a gente também tem na nossa vida, né, e isso é importante para todo mundo. Então a gente pode renascer todos os dias, não é, Ana? Eu acho, Adriana. Ana, agora eu vou fazer uma pergunta, porque apesar de a gente estar falando muito ultimamente, né, sobre esses transtornos, como a depressão, a ansiedade, os transtornos alimentares, mas ainda existe um pouco de preconceito, né? Algumas pessoas falam, fulana falou que está deprimida, mas ela devia levantar e lavar uma louça, ou lavar roupa, ou fazer qualquer coisa, ela não sai da cama, né? Esses comentários ainda persistem, e talvez por isso seja tão difícil para algumas pessoas procurarem ajuda, porque né, a impressão que se tem é que é falta da parte delas, assim, disponibilidade para levantar e sair, né? Eu já convivi com pessoas e deprimidas
em estado de depressão, e inclusive pessoas bem próximas da minha família, e eu sei que a gente quer ajudar, e às vezes até a gente fala, levanta daí, vamos sair, a gente até quer ajudar, mas isso em nada ajuda de fato aquela pessoa que se encontra nessa condição, não é? Ela não está triste, ela está deprimida. Isso é verdade? Você observa que isso ainda acontece? Acontece e é muito ruim, né? Porque assim, nós, enquanto psicólogos, nós temos uma noção do que é a depressão, sabemos ver os sintomas direitinho. Mas quem às vezes não sabe, acha que aquilo ali é uma forma de chamar a atenção do outro, lida de uma maneira extremamente negativa, né, com a pessoa que está passando por aquela situação. E o mais interessante é assim que o que ajuda, na verdade, não é a pessoa responsabilizar a outra, propriamente dito. O que ajuda é você acreditar na outra. Então, acreditar que aquele momento dela está difícil é mais uma força do que você colocar aquela pessoa para fazer o que você acha que ela tem que fazer. Então, primeiro acreditar, né, que é o processo que a gente chama de ACT, né, de aceitação e compromisso, né? Então, acredita que aquela pessoa realmente está passando por uma situação difícil e passa para ela, empaticamente, que você está com ela, que você acredita nela, que você sabe que está sendo difícil para ela. E junto com ela, tenta propor metas, possibilidades que ela consiga, né, traçar na vida dela, objetivos que ela possa, próximos, né, que não sejam muito distantes daquilo que ela está fazendo no momento, mas que ela possa planejar junto ali com você, para que você possa ajudá-la de verdade. Então, seriam, assim, mais ou menos passos que você pode ajudar as pessoas que estão passando por essa situação, sem que você cobre algo mais do que ela possa dar. Porque se ela não puder dar, tanto você quanto ela vão desacreditar mais nela. Entendi. Né? Entendi. Você entendeu? Então, Ana, assim, às vezes algumas mulheres nos procuram e falam, puxa, eu tô me sentindo assim, mas o meu companheiro, ou minha companheira, minha filha, meu filho acham que isso é bobagem. Eu acho até que às vezes é um pouco de defesa, não é porque a pessoa, né, tá querendo agir de uma maneira, né, equivocada, mas às vezes até a defesa da outra pessoa que não quer ver a pessoa que ama naquela condição. Mas, eu queria procurar um profissional, mas eu não sei, meu marido, né, ou no caso homens também passam por essa situação, minha esposa não acredita nisso. Ana, o que essa pessoa que está ao lado de alguém deprimido deve fazer e não deve fazer? Então, acusar, criticar, isso nunca, né? Você tem que tomar muito cuidado para você não colocar. E nem pensar que a pessoa é igual a você, que o que acontece com você, o que você faz, o outro também faz. É competente para fazer tudo o que você faz. Não é isso. Então, assim, a cobrança nesse momento, ela não é a melhor saída. A crítica também não é a melhor saída. Então, assim, o julgamento, né, não é a melhor saída. Então, o que seria possível? O que ajudaria? O apoio, estar perto, o falar que pode contar e realmente estar do lado para contar. O acreditar, como eu falei, né, no outro, acreditar que ele está passando por um momento e que é possível ver qual ajuda que possa ser, e junto, né? Então, vamos lá, né? Tem uma possibilidade de tratamento. Hoje em dia tem tantas possibilidades, Adriana, às vezes você sair com a pessoa e dar uma volta num parque e pensar em situações que possam ser feitas e a um psicólogo, né, ou ir a um aconselhamento, ou conversar com amigos. Então, assim, dar passos, né, que juntos também ajudam. Entendi. Né? Então podem colaborar. Você acha que se a pessoa chegar perto e falar assim, olha, eu tô aqui para você, como você quer que eu te ajude? Assim, isso funciona? Você deixar outra pessoa dar, né, assim, as orientações na medida, né, do possível para ela? A possibilidade dela. Sim, muito, muito. E o que ajuda mais eu sei o que você está vivendo e acredito em você. Ponto. Isso já
isso é uma chave, Entendi. sabe? Uhum. Isso é uma chave, isso abre. Então, eu sei o que você está vivendo, acredito em você e estou aqui do seu lado. Vamos fazer o quê? Uhum, Né? uhum. Tô do seu lado, pode contar comigo. Uhum. Então, isso vai ajudar muito que... levanta daí, vai resolver isso aqui agora. Uhum. Isso é falta do que fazer. Isso realmente só bota a pessoa para baixo, porque se ela não conseguir, ela vai desacreditar mais nela. Entendi. Então, a bola de Entendeu? neve, né? É uma Vai bola de crescendo. Uhum. E acaba comprometendo, né, relações que foram tão bonitas no passado, né? Não só de casais, mas também de pais e filhos, amigos, né? A gente ouve falar que, puxa, era tão bacana e depois desse período de depressão acabou comprometendo toda uma relação, às vezes de trabalho também, né? Então, bacana ouvir isso, né? Da gente chegar e antes de mais nada, acreditar na pessoa de coração, acreditar que, de fato, se ela está naquela condição, não é porque ela quer chamar atenção, porque é bem comum ouvir isso. Ah, fulana ou fulano fala que está deprimido, eles querem atenção, né? E talvez, como você falou, eles querem aquele olhar, né, que pode durar segundos, mas você olhou para aquela pessoa e disse, eu acredito em você, né? Vamos juntos buscar uma solução. E nesse caso, Ana, se eles decidirem procurar um profissional, digamos assim, eu acho que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, eu queria um profissional que fale a minha língua, porque mesmo quando aquelas pessoas falam mais de uma língua, elas se sentem mais à vontade falando dos seus sentimentos, das suas dores, dos seus planos na sua língua nativa. Então, existem muitos profissionais aqui que atendem em português? Olha, Adriana, eu não tenho muita assim, experiência nessa parte aqui, porque eu estou aqui há 1 ano só. Sim. Então, assim, na verdade, eu não conheço muito, mas eu vejo que tem muitos e a própria cidade, né, o próprio estado de Massachusetts, ele faz com que hajam pessoas que possam traduzir, né? Entendi. Que as pessoas não gostam muito disso. Mas existem, sim, alguns profissionais que falam o português e que trabalham com a psicoterapia, que são preparados para isso, sim. Geralmente nos hospitais tem esses campos, né, de psicologia e tem, sim, pelo menos uma pessoa ou outra que pode indicar que fale a língua, né? Geralmente o médico, que é o médico clínico, ele pode indicar alguém que fale a língua. Então tem essa possibilidade de busca aí de psicoterapeutas, de psiquiatras que falam, né, o português. Você está atendendo, Ana, no hospital? Você falou que agora está trabalhando num hospital, não é isso? Sim, lá no hospital eu faço as pesquisas, né? Qual é o hospital? É o Mass General? Mass General, Então, o que eu tenho aqui, né? O meu trabalho lá no hospital, eu faço as pesquisas e eu tenho um local que é próximo a Framingham, que é onde tem a maior parte da população brasileira, que é onde a gente faz o atendimento para as pesquisas, né? Que é dentro de um hospital lá, dentro do office do hospital. E eu atendo na minha casa, eu montei um consultóriozinho, né? E eu estou atendendo algumas pessoas aqui. Se alguém tiver interesse, né, em me procurar o meu telefone, pode falar o número? Pode, por favor. Gostaria que você falasse seu telefone e também o contato no Facebook, assim, qualquer tipo de contato que às vezes a pessoa não pode ficar à vontade. Muita gente vai querer saber. Queria que você falasse e, por favor, repetisse, tá? Tá bom, obrigada, Adriana. O meu telefone daqui é 857-523-5004. Vamos repetir, então? Posso. 857-523-5004. Esse telefone você pode me mandar mensagem de texto, pode telefonar. Às vezes eu estou ocupada, a maior parte do tempo eu estou ocupada durante a semana porque eu trabalho bastante, né, como todo mundo aqui, né? Não é porque eu trabalhando com a pesquisa, a gente trabalha bastante aqui nos Estados Unidos, que bom, né, Adriana? Verdade. E Ana, você tem um contato, você tem uma página no Facebook, você tem uma página especial que eu já li, falando de algumas dicas, né, e contando um pouquinho, né, dessas questões, desses transtornos. Você pode passar para nós? Posso. O nome da página é
Empodere-se. Então, olha lá, gente, mulheres, vamos vamos nos empoderar, mas a Ana já está falando em reempoderar, não é isso? Então, Isso. o nome é? Reempodere-se. Tá vendo? Vamos... É uma página no Facebook onde eu escrevo alguns artigos de fácil leitura, exatamente, de relacionamento. Eu sou terapeuta sexual e de casal também, tenho mestrado nessa área. Eu sou doutora em saúde mental e psiquiatria, então eu tenho todo um grupo, né, de pesquisa e eu trabalho tanto no Brasil quanto aqui. E aí essas pesquisas eu formo artigos simples de leitura e publico nesse Facebook. Então, sobre ansiedade, sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre depressão. Então, cada artigo ali fala um pouquinho de cada coisa importante que você pode ler e entender, vai entender com facilidade, porque tá uma leitura bem simples, e você pode me contactar também através da página. Certo. E você tem uma página pessoal, né? O seu nome completo no Facebook tá como, Ana? Ana Cláudia. Tá, Ornelas? O meu sobrenome é Ana Cláudia Ornelas, mas no Facebook é Ana Cláudia. Certo. Ana Cláudia Ornelas, mas no Facebook está mais como Ana Cláudia. Tá bem. Eu vou pedir também a Heloísa para fazer o favor de disponibilizar essa informação também no grupo, se alguém quiser ligar para o grupo da Mulher Brasileira. E eu estou aqui para dar esse número. O número do grupo é 617-202-5775. Para você aí que está anotando, 617-202-5775. Se você estiver dirigindo, não vai fazer nada disso agora. Você vai procurar no Facebook Grupo Mulher Brasileira ou no Google e você vai encontrar o nosso endereço. A Ana já participou de eventos no Grupo da Mulher Brasileira, não foi, Ana? Sim, e o grupo fica na 697 da Cambridge Street, em Brighton, na suíte 106, fica no basement. E sempre que você chegar lá, além de um cafezinho quentinho que a Heloísa prepara lá para todo mundo, você vai encontrar uma série de programas que ajudam as mulheres trabalhadoras, que ajudam as mulheres que trabalham, né, com limpeza e qualquer outro tipo de questão que você quiser levar. Eles têm clínicas de imigração, eles têm aulas de cidadania, de inglês, e além disso, se eles não oferecem, se o grupo não oferece aquele programa, ele encaminha para outras agências que oferecem. Então, o grupo tem trabalhado em parceria, como eu já falei aqui, o grupo da Mulher Brasileira completou 21 anos esse ano, 21 anos de luta, e está participando de todos os grandes eventos, como nesse comecinho do mês, né, o grupo ele esteve no dia 5, ele participou com centenas de outros imigrantes do Dia do Imigrante, na State House de Massachusetts. O nosso prefeito Curtatone estava lá, o prefeito de Somerville, e falando para toda a nossa comunidade. Ele que tem realmente se colocado de maneira firme e às vezes dura, né, contra todo tipo de discriminação aos imigrantes e às minorias de maneira geral. Então, eu que trabalho na prefeitura de Somerville, me sinto assim muito feliz de poder receber todos os dias tantas pessoas que vêm oferecer ajuda, pedir ajuda, trabalhamos juntos. Também estamos oferecendo uma parceria que temos com o Consulado Brasileiro. Então, às quintas-feiras em Somerville, na prefeitura, você pode ligar para lá para marcar uma hora, ou pode entrar na nossa página do Facebook Cidade de Somerville, em português, com todas as informações da cidade, e pedir para a gente marcar uma hora junto ao consulado. Então, se você tem que renovar passaporte, atestado de vida, procuração, para que você não precise ir até Boston, em Somerville, o consulado tem vindo até a nós, e nós também nos outros dias da semana, na medida do possível, a gente adianta todos os processos. Então, estamos aí trabalhando juntinhos. E vou mais uma vez, Ana, falar aqui o que a gente já falou antes do nosso patrocinador, a New York Insurance. E se você estiver pensando no seu futuro, que eu acho que todo mundo tem que começar a pensar, e eu vou me colocar nessa condição, porque às vezes a gente vai deixando o tempo passar, resolvendo os problemas do presente, e a gente esquece de planejar o futuro enquanto a
gente está aqui, né, enquanto estamos vivos. Então, portanto, se você quiser conversar com Márcio Fernandes, é o agente local da New York Life, e ele pode ver um plano bacana e sólido para que você e a sua família vivam bem, seguros, e você possa dormir tranquilo à noite, sabendo que se alguma coisa acontecer, claro que a gente nunca quer e nem pensa sobre isso, mas isso pode acontecer, a vida, assim, as pessoas com quem nós convivemos vão ter um baque, mas que possa ser amenizado, né, para a gente não deixar ninguém na mão. Então, vamos entrar em contato com o Márcio, gente, no 617-412-9933, mesmo que seja só para bater um papo e saber quais são as oportunidades que estão sendo oferecidas, né, para que a gente possa pensar nisso. E, Ana, eu não sei se você já fez seu imposto de renda. Já fiz. Eu também, olha, mas eu quero falar para vocês, eu fiz através de um serviço gratuito de imposto de renda que o Grupo da Mulher Brasileira ofereceu. Eu fui atendida pela Letícia, fui atendida em português. E eles fizeram, assim, eu acho que foram mais de 60 pessoas atendidas no grupo, onde eles puderam declarar o seu imposto e ter toda a orientação gratuitamente. Então, eu agradeço aí o Grupo da Mulher Brasileira também por esse serviço disponibilizado. E esse ano, gente, olha, até supostamente seria hoje o dia final para a declaração, mas eles estenderam até segunda-feira, dia 18. Então, se você não fez, ainda tem tempo de fazer e poder ficar kids com o leão, né? Que o leão americano é bravo, né? Melhor ninguém deixar passar e cumprir. Então, Ana, eu também falei aqui que o Grupo da Mulher Brasileira trabalha também com a doutora Hannah Crispy, advogada. No dia 27 de abril, agora, entre 5 e 7 da tarde, ela estará no grupo, como ela vai todos os meses, para atender as pessoas que tenham perguntas sobre imigração. E eu sei que nesse período as pessoas têm muitas perguntas, né? As pessoas estão ainda assim realmente confusas. Então, se alguém quiser uma consulta com a doutora Hannah, por favor, ligue para o grupo 617-202-5775 e marca uma hora, porque sim, ela vai atender, mas ela teria que... Você tem que marcar uma hora, porque a gente tem, assim, uma série de pessoas que estão buscando mesmo esse tipo de ajuda. E a gente tem uma cartilha, gente, conheça os seus direitos, uma cartilha que o Consulado Brasileiro está distribuindo e também a Prefeitura de Somerville, que fala... você como imigrante, mesmo que você esteja aqui sem documentos americanos, você deve saber como agir no caso de uma possível batida de imigração na sua casa. E eu não sei, Ana, se você... ler um pouquinho sobre isso, tem pessoas que estão, né, bastante ansiosas, e eu acho que nesse caso aí, Ana, talvez até seja justificável, mas ainda assim é bom a gente conhecer os direitos para a gente já se preparar e essa ansiedade baixar um pouquinho, sem que você tenha que procurar a doutora Ana por causa disso. Então, veja bem, gente, se por um acaso alguém bater na sua porta, seja de madrugada, seja durante o dia, primeira coisa, você tem o direito de pedir que essa pessoa, mesmo que você a identifique como agente, que ela se identifique. Ela tem que mostrar uma credencial para que você possa considerar oficial aquele encontro. Então, você pode pedir a essa pessoa que ela mostre, né, que ela realmente é um agente do ICE ou que seja um policial, mostrando através de um documento, de uma carteira, antes de mais nada. E logo após isso, você pode pedir que ela bote debaixo da porta, ela tem que ter um mandado de segurança, ela pode mostrar debaixo da porta, pode mostrar através do olho mágico da porta, ou seja, como for, você não precisa abrir a porta até que você saiba, primeiro, que aquela pessoa de fato é um agente oficial. Segundo, que aquele mandado é para você, porque muitas vezes você está morando num lugar onde outra pessoa, né, que essa pessoa que está sendo procurada já morou anteriormente, então você pode ter primeiro, antes de mais nada, certeza, se é você que esse agente oficial está procurando, você deve abrir a porta, mas você tem o direito de ficar calado. Você não precisa mostrar documentos. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi o que eu ouvi de uma entrevista feita na Prefeitura de Somerville. Essa entrevista está no ar. Se você entrar na página do Facebook Cidade de Somerville, você pode assistir a entrevista feita com a doutora Hannah Crispy, em português. E ela deu toda uma orientação
para que as pessoas saibam como agir. Porque é muito comum, eu que trabalho na prefeitura, Ana, escutar pessoas que chegam e falam, eu não sabia, eu dei todos os meus documentos, eu falei uma porção de coisas, e você tem o direito, nesse momento, de ficar calado e ser representado por um advogado. Então, eu estou aqui para reforçar esse ponto, porque o que eu mais escuto quando alguém que foi detido, ou familiar de alguém que foi detido, vem conversar com a gente na prefeitura, é que essa pessoa, por não saber que tinha esse direito, ela entregou todos os seus documentos e fez algumas afirmações naquele momento em que ela estava ansiosa, nervosa, né, com aquela visita indesejada. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Estou só repetindo palavras da doutora Hanna, que se acontecer isso com você, você tem o direito de ficar calado e pedir para ser representado por um advogado. Então, veja bem, outra coisa que a doutora Hanna falou, que eu achei muito importante, Ana, é que você tem o direito de fazer uma ligação. Mas se você for detido, o seu celular também será recolhido. Então, nesse caso, você precisa ter de memória um telefone para ligar. Então, o que ela colocou, hoje em dia a gente nem decora mais, né, Ana, telefone, porque a gente já aperta ali, tá tudo na memória do computador ou do telefone, mas não mais na nossa. Então, ela sugeriu que as pessoas decorem 2 números de telefone, que vai que um não dá certo, de um amigo, de um parente que possa lhe ajudar, para que você possa informá-lo do que está acontecendo. Então, essa é a dica da doutora Hanna, para que a gente possa ser, né, assim, possamos ser proativos. Eu perguntei à doutora Hanna na entrevista se a gente poderia, Ana, por exemplo, assinar algum documento, no caso, um imigrante ser detido, com quem vão ficar os bens, os filhos, tem muitas pessoas preocupadas com isso, e a doutora Hanna falou, eu não aconselho ninguém a assinar nenhum documento antecipadamente. No caso de acontecer, ninguém quer que aconteça, mas se alguém for detido, ninguém é detido e deportado no outro dia. Você tem todo o tempo de ser julgado e de preparar todo tipo de documentação necessária no caso de você ter que deixar o país. Então, isso foi comentário da doutora Hanna, está nesse vídeo, que se você quiser ver, são 30 minutos de entrevista no Facebook, cidade de Summerville, está disponibilizada a entrevista com a doutora Hanna, e ela também tem preparado uma série de vídeos, se vocês também entrarem na página dela, doutora Hanna Crispin, ela também tem uma série de vídeos que ela explica, né, que ela responde a perguntas de ouvintes, perguntas mais recorrentes sobre questões dessa ordem. Então, gostei muito de conversar com ela, porque ela falou, sim, é uma época delicada, mas não é época de ninguém entrar em pânico antes que alguma coisa de fato aconteça. E uma coisa que eu acho muito importante, eu queria falar que muitas vezes as pessoas nos ligam ou disseminam no Facebook informações que não são necessariamente corretas, ou elas só são parcialmente corretas. Então, a gente está criando um pânico na comunidade, porque as pessoas falam, olha, eu vi que ali na Davis Square em Summerville alguém foi detido, quando isso não é verdade. Havia um policial ali que estava, né, fazendo seu serviço, mas nada relacionado à imigração, nada relacionado ao temor que paira no ar. Mas só que a gente comenta com uma pessoa, com outra, de repente a gente tem 1000 pessoas, né, disseminando uma notícia que não era, na verdade, verdadeira. Então, assim, antes da gente disseminar, a gente pode ter certeza, e eu me coloco à disposição, e isso tem acontecido com todos os funcionários de Summerville, todas as vezes que alguma coisa acontece e alguém manda uma mensagem, Adriana, está acontecendo isso? A gente checa com a polícia local e a gente dissemina aquilo que, né, que a gente sabe que é correto e que está acontecendo ou não. Então, se tiver dúvida, a nossa página do Facebook Cidade de Summerville tem sido uma página muito utilizada para as pessoas para mandar mensagem por inbox, também para questões dessa ordem. Então, na dúvida, gente, pergunta antes, a gente não criar pânico, porque tem pessoas que estão entrando de fato em pânico, em desespero, e quando o que nem está acontecendo exatamente daquela maneira que está sendo disseminada. Então, acho que isso é importante também, né, Ana, para a gente evitar crises de ansiedade desnecessárias, né? A informação é uma das coisas mais importantes para a ansiedade. Quanto melhor informado, quanto mais informado você tiver acerca da situação real, melhor
para você lidar. Então, a informação é importante, né, Ana? Buscar. Então, saber que a gente pode buscar essa informação em fontes seguras, né? Você tem o Grupo da Mulher Brasileira, a Prefeitura de Summerville, a MAPS, o Grupo dos Trabalhadores. Eu acho que a gente tem vários grupos e agências que estão trabalhando em prol da comunidade, que podem verificar se a informação é verdadeira ou não. Ana, mais uma vez, eu vou ter aqui que falar do trabalho e do patrocínio da New York Life, do seguro, do Márcio Fernandes, que é o agente local, que se você quiser conversar um pouquinho sobre o seu futuro e como você pode tirar vantagem dos benefícios que você pode aproveitar enquanto nós estamos vivos. Então, o telefone do Márcio é 617-412-9933 e quero aproveitar para agradecer ao Márcio e à New York Life por estarem patrocinando esse programa, que é um programa de informações. Está pertinho de terminar, infelizmente. Ana, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez. Você ficou aqui 1 hora com a gente e compartilhando dessa informação valiosa. Eu vou pedir para você, por favor, repetir o seu número de telefone, se alguém estiver interessado em conversar com você. E vou deixar vocês aqui com esse sábado maravilhoso, ensolarado, bonito mesmo, de verdade, e que eu acho que acaba espantando, eu acho que grande parte da nossa tristeza, né, Ana, daquele inverno. Então, compartilha aí seu telefone conosco, Ana, por favor, mais uma vez. Claro, 857-523-5004. Muito bem, eu quero aqui aproveitar para falar que a doutora Ana vai estar ali na Medford Street, dando palestras na lojinha do Cleuder. O Cleuder Moraes, ele tem uma lojinha de joias na Medford Street, a gente vai divulgar isso depois, mas a doutora Ana vai lá dando palestra para as mulheres, para os homens também, né, Ana? Que querem conhecer um pouquinho mais como lidar com as nossas questões, né, de ansiedade, de depressão e transtornos alimentares. Vamos fazer um grupo de apoio e o Cleuder cedeu o espaço da lojinha dele e a gente vai poder estar lá para conversar assim, face a face, não é isso, Ana? Muito bom, estou muito excitada para a gente começar logo essas palestras, esse debatezinho, essas conversas, bate-papo. Vai ser muito bom, Ana, obrigada. Nós estamos aqui então com o Estação Mulher, um programa do Grupo da Mulher Brasileira, que tem estado há 21 anos ao lado da nossa comunidade, ajudando homens e mulheres a viver melhor, a lutar pelos seus direitos. Assim tem feito o grupo e eu sou muito orgulhosa de fazer parte desse time que é o grupo. O grupo fica na 697 da Cambridge Street, no basement em Brighton. E o telefone do grupo 617-202-5775. Qualquer coisa entra no nosso